Boa noite, vamos abrir o livro de Obadias, o versículo 14. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sorte sobre Jerusalém, e tu mesmo eras um deles. Deixa a Bíblia sua aberta no texto. O versículo é o versículo 14, né? Sim. É a partir do versículo 11. Mas vou ler aqui os versículos 12 e até o 14. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Vamos orar? O Senhor é Deus maravilhoso. E aqui nós estamos, Senhor, para ver como esse Deus comunica com os homens, como o Senhor comunica com a tua igreja, e como o Senhor comunica também com as nações e com perversos no mundo. E nós queremos nesta noite pedir que a tua palavra se abra perante nossos olhos. A luz chegue, luz que vem da luz, e ilumine nossa alma para entender quem é o Deus da Bíblia, para ficar claro perante nós. E nós estamos perante o Deus das Escrituras Sagradas. E a Ele nós devemos todo louvor, toda glória e toda honra. Em nome de Cristo. Amém. Eu escolhi como tema, irmãos, para hoje à noite, o seguinte tema: quando chega o dia da vingança de Deus. Quando chega o dia da vingança de Deus. É um tema que eu sei a maioria do povo não gostaria de ouvir, né? Falar da vingança de Deus. Mas é um tema muito tratado no Velho Testamento. Aliás, na Bíblia inteira. Por exemplo, o Apocalipse narra o quê? A grande tribulação. E o que vai ser a grande tribulação? O dia da vingança de Deus. Nós vemos isso muito na Bíblia. Mas este livrinho aqui, irmãos, de 21 versículos, ele é incrível. Talvez você nunca considerou o livro de Obadias. Mas é bom considerar esse livro. Por quê? Ele tem muitos a nos ensinar. Deus está falando com um povo aqui. Eu vou explicar que povo é esse. Os irmãos, vejam o versículo 1. Logo no começo aí. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus, a respeito de Edom. Agora você pega o livro de Sofonias, por exemplo. Deus lá tem 3 capítulos. Deus vai falar sobre quem? Várias nações. Os filisteus e outras nações. Mas aqui o tratamento de Deus é só com o povo edomita. Aliás, irmãos, Deus várias vezes na Bíblia trata com os descendentes de Esaú. Ele recebeu o nome de Edom, porque é o mesmo nome de onde vem a palavra Adão. Sabe o que significa? Vermelho. Ou terra vermelha. Parece que Esaú era um homem assim de cor bem nitidamente, aparecendo como se tivesse muito sangue, né? E o povo edomita foi descendente de Esaú.
Sabe quem foi Esaú? Irmão de Jacó, filho de Isaac, com Rebeca. Ele foi aquele que Deus diz: odiei Esaú, amei Jacó e odiei Esaú. Mas se os irmãos olharem a vida de Esaú, é bom. Vocês que já passaram por Gênesis, vocês podem lembrar bem da vida dele. Deus fez Esaú prosperar. O que ele queria, Deus deu. Ele não queria o que Jacó queria. Jacó, pela graça, Deus trabalhou na vida dele. Deus levou Jacó a situações que nunca levou Esaú. Tá? Nunca. Jacó foi disciplinado, passou por momentos aterrorizantes, sofrimento, perda da esposa, perda de um filho que parecia para ele que estava morto. E até chegar no final da vida dele. Com Esaú foi diferente. Esaú era um ímpio, irmãos. Não era um crente. Deus não tinha nada a ver com ele. Ele era um homem rejeitado por Deus. Não tem nada a ver com ele. Tá? Mas Deus fez Esaú prosperar. Porque o sonho de Esaú era... Eu já até falei para os irmãos anteriormente que naquele período que estavam formando as nações, um homem casava, por exemplo, e era o desejo dele, através da família, formar uma descendência forte. Ele queria formar uma nação. E esse era o desejo de Esaú, de crescer, de ter dinheiro, ter fama, ter conquista, ter o povo dele, a descendência dele. E ele trabalhou zelosamente para isso. E Deus, a Bíblia diz em Josué capítulo 24, o último capítulo do livro, que Deus fez com que Esaú fosse crescendo, né? E formou uma cidade famosa, que hoje só tem ruínas. Eu não sei se é no Iraque, ou é no outro, chamado Petra. Os irmãos que conseguirem entrar no Google, procurem a palavra Petra, e vocês vão perceber a cidade que era do povo de Esaú. Uma construção, irmãos, de gente muito inteligente, muito capacitada. A nação prosperou. Eu li um documentário a respeito de como aquele povo saciava a cidade deles com água. O que eles fizeram foi coisa que não dá, eu não tenho como explicar, porque era uma região que chovia só uma vez por ano. Só uma vez. E eles fizeram de tal forma que aquela chuva que vinha irrigava, não somente irrigava a cidade, mas ajuntava muita água para o povo passar o ano inteiro. Só que foi amaldiçoado por Deus. Deus amaldiçoou Petra. E hoje é ruína. Acabou com a nação. Os edomitas, irmãos, que povo era esse? Naquele tempo havia muitas nações que eram nações bárbaras, tá? Violentas. E Esaú era um povo assim. Vivia de saques, vivia de guerras. Tá? Aquele povo tinha ódio do tio deles, né? de Israel. Jacó era irmão de Esaú. Então eram os primos deles. Né? O povo era primos assim, do povo de Israel. Mas eles tinham ódio. E sabe qual foi a definição para que Deus anatematizasse aquele povo, amaldiçoasse? Foi quando Israel, ao ir para Canaã, tentou passar na terra deles e falou para eles: vou passar na terra. E nós não vamos pegar em nada, não vamos comprar o que tem que comprar. E eles não deixaram. Ali que veio a definição de maldição de Deus sobre o povo o povo edomita. Agora, irmãos, os edomitas seguiram com várias atividades cruéis. E eles tinham uma inveja tremenda de Israel,
Porque os irmãos sabem, Deus abençoou Israel em várias áreas, vários detalhes. Era um povo que prosperou, um povo que abençoou as nações naquele tempo. Vários reis foram prósperos, como Davi foi vencedor em batalha. Salomão foi o homem mais inteligente que houve na história do Velho Testamento e abençoou muitas nações com sua sabedoria. Tiveram outros reis também que foram dinâmicos em influenciar outras nações, vitórias e vitórias, crescimento financeiro. Israel sempre foi assim, como um povo poderoso. Só que isso causou inveja. Né? Já viu quando alguém de uma família é rico, aquela pessoa é rica, e causa inveja para um parente? Eu já ouvi demais isso, que a pessoa fica com tanta raiva porque aquela pessoa prosperou e ela não prosperou. Eu ouvi de um cara aqui, um amigo meu, já faleceu, ele contando, ele era um homem trabalhador, ele tinha muito recurso, ele comprou terra, ele plantava, ele criava porco e aves, e parentes dele chegaram com tanta inveja que, sem ele perceber, quando via, jogava veneno. E ele pensou que era praga, não era praga, era veneno que ele jogava de tanta raiva dele ter prosperado e eles não. Esaú era assim, os edomitas ficavam com inveja de Israel. Então, seguiram com esse curso, os edomitas, de violência, de barbaridades. Finalmente, irmãos, a soma total da crueldade chegou quando ocorreu o que eles tanto esperavam: o cerco de Babilônia. Vendo? Agora os irmãos sabem, e nesse histórico, que Deus ordenou Babilônia a destruir Jerusalém. A ordem foi dada a Nabucodonosor. Ele recebeu a ordem diretamente de Deus para invadir Jerusalém e destruir. Deus não deu ordem para os edomitas. Só que quando Babilônia foi para destruir, eles aproveitaram a situação. Vendo? Olha o que Deus diz a respeito do que eles fizeram. Veja a partir do versículo 11. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens. Falando do que aconteceu em Jerusalém. Estrangeiros lhe entraram pelas portas. Deitaram sorte sobre Jerusalém. E aí Deus aponta o dedo. Tu eras um deles. Você lembra quando Natan chegou para Davi e contou aquela parábola para ele? Davi falou: esse homem tem que tratar com ele severamente. Tu és o homem. Olha, irmãos, e aqui Deus está falando, vários grupos entraram para destruir Jerusalém, vários roubando, saqueando, e tu era um dele. O que é que eles fizeram, irmãos? Vejam o texto. Vamos olhar a partir do versículo 12. Olha quando Deus fala: tu não devias. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão. Esse é o primeiro não devias. Versículo 13. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. E o terceiro não devias, vem no versículo 14. Não devias ter parado nas encruzilhadas. Então, 3 atos que Deus fala aqui, que Deus aponta e chega e diz para eles: não devias ter feito isso. Isso que eu chamo aqui, irmãos, o dia da vingança de Deus. Vamos examinar, portanto, isto. Foi aí que surgiu esse pequeno livro. A primeira lição que temos aqui é que Deus,
Ele mostra o desprezo por uma nação e por um povo e por elementos que fazem uma coisa dessa. Especialmente tratando com o povo dele. Nós aprendemos na Bíblia que Deus zela pelo povo dele. O povo de Israel tinha falha? Tinha. Mas ninguém tinha direito de tratar com o povo sem Deus autorizar. É como o filho da gente. O Jailson tem 2 filhos, ou 3, não sei. Mas se ele pode tratar, disciplinar. Mas se chega um estranho para tratar com o filho dele, ele não vai gostar. Quem trata com ele sou eu. Não é assim, queridos irmãos? Eu me lembro quando eu estava evangelizando a Cruz das Posses, faz muitos anos atrás, eu ia com a dona Nádia lá para a gente evangelizar. Né? Eu conheci um senhor que ele gostava da gente, eu gostava de conversar com ele. Ele um dia bebeu e alguém bateu nele, ele estava bêbado. Depois que passou o efeito do álcool, ele soube do que o cara fez por ele. Ele foi lá para desforrar. Encarou, você não devia ter feito isso comigo. Eu estava bêbado. Agora você vai apanhar. A ideia é essa aqui, irmãos, de um Deus que chega para vingar. Não devias ter feito isso. Vamos ver aqui. Ele é visto do ponto de vista da soberania de Deus. Quando Deus despreza os ímpios. Olha os versículos 1 e 2. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que diz: levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Os irmãos percebem que quando nós olhamos essas coisas, nós devemos olhar de que ponto de vista? Do ponto de vista da soberania de Deus. Está vendo? Olha o versículo 2. Olha o que Deus está falando. Os irmãos percebem na linguagem de Deus aqui, que Deus está comunicando com Deus. Senhor com Senhor. Os irmãos estão percebendo? A divindade está assim, comunicando aqui uma pessoa com a outra. Olha, diz, versículo 1. Temos ouvido as novas do Senhor. Olha, irmãos, aí ele entra, ele pessoalmente, Deus. Eis que eu te fiz pequeno entre as nações. Olha a mão de Deus dizendo, eu te fiz pequeno. Você não é grande. Vamos perceber agora? É como uma nação bem pequena. Ele falou, não foi você. Você que está achando que você é grande. Você que está com soberba, achando que ninguém pode contra você. Mas eu te fiz pequeno. E tu és muito desprezado. Olha, irmãos, como Deus chega e fala. A segunda lição, ela é mostrada no quanto a própria soberba do pecado os iludiu. Veja o versículo 3. A soberba do teu coração te enganou. Os irmãos perceberam a coisa? Quando você vê um homem se levantando, se erguendo para fazer maldade, para matar, para roubar, para saquear, para atormentar o povo de Deus, Deus deixa. Até que chega um momento, olha o que Deus faz. Foi tua soberba, foi o orgulho do teu coração que te enganou. Você pensou que eu não estava vendo? Você achou que eu não sou Deus? Você não me conhecia? Esses dias eu estava vendo no YouTube, um dos deputados lá no Palácio do Planalto, ele atacou um dos homens do exército, xingou, o homem do exército chegou para ele, falou, você não me conhece. A ideia é esta, queridos irmãos, de Deus falando com os edomitas. Ó tu que habitas nas fendas da rocha.
Os irmãos, quando olharem, procure lá, Petra. Os irmãos vão ver. Ó, tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Aí os irmãos já podem entender como Deus liberou Edom, que eles foram para aquele lugar lá, construiu aquela cidade incrível, irmãos. Casas lindas por fora. Você vê que foi tudo feito com uma engenhosidade que é quase impossível de descrever. Deus permitiu que eles tivessem habilidade para fazer aquelas casas dentro, nas pedras, na rocha mesmo. Sabe por que eles faziam isso? Porque eles achavam que ninguém podia tirá-los de lá. É igual o coelho. Os irmãos sabem que coelho faz as casas deles nos buracos na rocha, né? Mas quando ele sai, tem ali já um gavião ou uma águia para pegar um deles. Os edomitas pensavam assim, que fazendo a casa deles naquela construção impressionante, ninguém podia atacá-los. Outro detalhe, irmãos, é mostrado também no juízo já programado de Deus. Olha o versículo 4. Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, agora é Deus falando, de lá te derrubarei. Os irmãos perceberam? Deus está falando aqui, se você conseguir fazer a tua morada lá nas estrelas, eu te derrubarei de lá. Os irmãos perceberam agora? Quem é que pode contra Deus? Então eu vejo essas nações brigando com Israel, tentando acabar com uma nação pequena. Mas Deus tem um plano para Israel? Tem. Não é a nação de Deus, mas é um povo que marca o relógio de Deus. Então quando eu vejo essas nações dizendo, nós podemos destruir você, eles não sabem que Deus está cuidando de uma nação pequena como aquela, e Deus é poderoso para defender. Ninguém consegue destruir Israel. Não consegue, irmãos. É impossível. É uma nação pequena. O tamanho do território de Israel é menor do que Sergipe. Os irmãos, só para os irmãos entenderem. E agora, veja, irmãos, 3 coisas. Primeiro, eles seriam saqueados por aqueles que eles achavam que eram aliados deles. Olha o versículo 4. Se te remontares como águia e puseres teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei. Isso é a primeira coisa que Deus fala. Eu vou te derrubar. Não tente subir, porque você vai cair. Segundo lugar, veja o versículo 5. Se viessem ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtaria só que lhe bastasse? Se a ti viessem os vidimadores, não deixaria pelo menos alguns cachos? Mas olha o que acontece. Deus está falando, quando chega um ladrão, entra na sua casa, ele não leva 100% tudo, alguns levam, né? Mas normalmente deixa alguma coisa, né? Mas no caso aqui, olha o versículo 6. Como foram rebuscados os bens de Esaú. Deus já está antecipando, mostrando em tom profético como o que aconteceria com eles, como foram esquadrinhados os teus tesouros escondidos. Todos, versículo 7, todos os teus aliados, todos os teus amigos, olha como Deus soltou agora, os teus amigos te levaram para fora dos teus limites, os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti, os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés. E aí ele diz, não há entendimento em Edom. Está vendo como Deus tira todo o amparo? Deus tirou o amparo de uma construção feita nas rochas. Deus tirou o amparo dos amigos, dizendo, nós somos amigos. Deus tirou todo esse conforto e esse aparato de segurança de Edom. Diz, os amigos te enganaram. E veja a inutilidade dos conselheiros. Diz o quê? Final do versículo 7. Não há em Edom entendimento. E os irmãos sabem, quando o povo não entende, o povo é pego de surpresa.
Não, versículo 8, não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Então os irmãos perceberam que quando Deus chega para a vingança, os homens podem ser os mais sábios que forem, eles perdem a sabedoria. Eles podem estar armados poderosamente, as armas viram um fracasso para eles. Não tem, irmãos, poder nenhum contra Deus quando ele chega para vingar alguém ou uma nação. Aí então ele diz, os teus valentes, olha o exército deles, os teus valentes, ó Temã, estão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Então nós vimos até aqui, até nesse versículo 9, o que Deus iria fazer. Deus programou. Eu fico imaginando o Brasil, né? Quando Deus soltar sua mão sobre um povo corrompido, um povo idólatra, um povo da imoralidade, um povo que rouba, que mente. O que Deus vai fazer quando chega o dia da vingança? E agora, irmãos, ele mostra a razão única. Qual foi a razão que Deus fez tudo isso? Versículo 10. Por causa da violência feita a teu irmão, Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Então, irmãos, chega o momento quando Deus mostra a razão por que trouxe a vingança. E aqui eu poderia entrar em detalhes com os irmãos, mas não posso fazer por causa do nosso tempo. Mas eu mostrarei aqui o que Deus fez com Jeorão, 2 Crônicas 21. Os irmãos lembram? Ele, para ter o poder na mão, ele matou todos os irmãos, com medo de que tomasse o trono. Não demorou. Deus estava lidando ali com Israel, diretamente com Jerusalém. Não demorou. E Elias trouxe o relato do que Deus faria com ele. E é impressionante. Dá uma olhadinha no capítulo 21 de 2 Crônicas, para os irmãos lá. Não precisa abrir agora. Mas os irmãos podem perceber que quando Elias falou, imediatamente o cerco foi tomado por um engano da pessoa pensar que Deus não faria. Está vendo? Está vendo? Quando Deus cerca, ele tira qualquer possibilidade da pessoa se preocupar. Ele não fez isso de uma vez com Acabe. Quando Acabe mandou matar, a mulher dele mandou matar Nabote para tomar a vinha ao lado do palácio, o recado veio por Elias. Os irmãos lembram? Vou exterminar todos da família de Acabe e de Jezabel, todos do sexo masculino. Ninguém vai ficar. Naquele momento, Acabe entrou em uma atitude de humilhação. Colocou pano de saco, sabia que aquilo que o profeta havia falado iria acontecer. Demorou um pouco tempo, voltou ao normal. A cobra se ergueu, mostrou seus dentes, prontos para picar novamente. Mas veio a vingança de Deus. Então, queridos, é assim. Outro detalhe, os irmãos podem ver lá em Juízes capítulo 9, com Abimeleque, aquele homem terrível, que quis ser rei de Siquém e matou 70 irmãos dele numa rocha, para ele ser rei sozinho. A vingança veio. 3 anos depois, o próprio povo siquemita se levantou contra ele e ele contra o povo de Siquém. Morreu. Então, queridos, chega o dia da vingança. Eu posso lembrar de Joabe. Joabe foi um general do exército de Davi. Era um homem terrível, irmãos. Foi, para mim, a causa maior
daquela tragédia na vida de Davi foi ele ter colocado Joabe como comandante do exército. Ele era ciumento, vingativo e criminoso. Matou 2 homens inocentes. A Bíblia nunca condena a matança em guerra, porque é guerra. Mas ele matou por traição, chegou assim, como coisa que fosse amigo, e matou. Davi não fez nada, mas pouco antes da sua morte, ele falou com Salomão: não deixe que ele vá para a sepultura sem ter um derramamento de sangue na vida dele. Ele tem que levar o sangue, a culpa de sangue que ele matou. Pessoas nessa. E Salomão mandou matá-lo. Queridos irmãos, é o dia da vingança. E quando chega, não tem jeito. Não tem uma pessoa que consiga escapar da vingança de Deus. Eu citei para os irmãos aquele rei de Jerusalém, lá no livro de Juízes, quando Jerusalém ainda não era capital. Quando cortaram o dedo dele, esses dedos da mão e dos pés. E ele ficou ali, lembrando do que ele havia feito com 70 reis que ele cortou os dedos deles. Ele falou: Deus vingou. Oh, queridos, o mundo hoje, o povo brasileiro e até os crentes desconhecem quem é o Deus de vingança. Quando chega o dia da ira de Deus, ele vai diretamente na pessoa. Chegou o momento. Ele dá corda. Ele deixa a pessoa prosperar. Ele dá anos. Ele aumenta até os bens da pessoa. Muitos ficam ricos até o dia quando Deus chega para a vingança. Vamos agora entrar nesse outro argumento aqui. Ele mostra com clareza o que eles fizeram. Então os homens, os edomitas, achavam que Deus não está vendo. A ordem para atacar Jerusalém, eu falei para os irmãos, foi dada aos babilônios e não a eles. Então Deus não autorizou. Então quando chega a vingança, não há apelo por misericórdia. Não há. Às vezes eu fico pensando em alguns que na hora da morte de um parente, ele chega lá e tenta fazer a pessoa tomar uma decisão para ver se a pessoa escapa do inferno. Espera um pouquinho. A pessoa viveu a vida toda debochando, ignorando, e agora você chega e quer pedir que Deus faça o que você quer só porque é um parente? A pessoa está ali clamando por aquilo. A pessoa está pedindo: eu quero saber como eu posso entrar no céu, minha culpa, estou chegando a hora. Se há isso, se há um pecador ali chegando, querendo mesmo, tudo bem. Mas você chegar e forçar uma situação, é o momento da vingança de Deus. Os irmãos podem olhar o livro de Provérbios no capítulo 1, quando Deus fala, quando chega o momento, quando o redemoinho chega na sua vida, quando o furacão cerca a sua vida, vão me clamar, mas eu não vou atender. Vão chamar pelo meu nome, mas eu não vou ouvir. Então, irmãos, quando chega a vingança, não há apelo por misericórdia, porque o herói vingador vem em sua fúria. Agora chega Deus, o Senhor dos exércitos, chega perante aquela face e vai falar o quê? Ele falou: não, tudo bem? Não, você fez isso. Você não devia ter feito isso. Olha Deus apontando o dedo contra o pecado do homem, que recusou submeter-se a Cristo e praticou o que ele queria praticar. O que Deus faz? Ele faz 3 coisas aqui. Ele expõe primeiro a ausência de complacência. Olha o versículo 12. Está vendo como Deus dá detalhes, irmãos? Não devias
ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade. Olha como é a natureza humana, irmãos. Olhar e ver e dizer: parabéns, matou, estou contente, agora eles não estão mais aqui. Olha a iniquidade do homem, olha a maldade do homem, olha a falta de complacência, olha a falta de compaixão, olha a falta de misericórdia. E Deus diz: não devias ter olhado. Veja, queridos, que Esaú fez com os primos, vendo a matança de crianças, matança de mulheres, pessoas sendo levadas, pessoas com a espada atravessando o seu corpo, e eles rindo daquilo. É o momento nosso. O mundo chega a esse ponto, irmãos, de tanta maldade, e não chegará o dia da vingança do Senhor? Sim. Em segundo lugar, Deus expõe não só a ausência de complacência, ele expõe a ausência de temor. Veja o versículo 13. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Nem devias ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Vocês entraram onde eu pedi para não entrar. Vocês rebelaram-se contra mim. Eu não dei ordens para vocês atacarem Israel. Então, queridos, olha como Deus chega. Primeiro, faltou compaixão de vocês. Vocês não tiveram compaixão do povo. Segundo, vocês entraram, vocês participaram. Em terceiro lugar, o juízo sem misericórdia, ele expõe, a disposição assassina deles. Versículo 14. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Deus deixou? Deixou. E Deus deixa até chegar o dia da vingança. Não devia ter feito isso. Ó, queridos, os irmãos perceberam o juízo de Deus? E quando chega o dia do juízo, não tem misericórdia. Não devias. Faraó brincou com Deus. Brincou, até que Deus pegou e puxou para o Mar Vermelho. E lá foi sepultado com todo o exército. E agora, irmãos, o juízo sem misericórdia é anunciado. Olha o que diz o versículo 15, irmãos. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. E como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Os irmãos estão vendo aí? O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Eu vejo, irmãos, brincadeira, zombam do pecado hoje. Vejo homens brincando de imoralidade, mentindo, roubando, adulterando, fornicando, zombando, brincando com o pecado. O que a Bíblia diz? O teu mal feito cairá sobre a tua cabeça. E
O que Deus tem, então? O que ele tem de bênção para Edom? Nenhuma. O que ele tem de bênção para os ímpios? Nenhuma. Os ímpios só encontram bênção se aproximarem do povo de Deus, se vir na igreja, se tiverem o prazer de estar ao lado de um crente. Caso contrário, vai chegar o momento que eles, os ímpios, vão sofrer a drástica consequência da visitação de Deus. Eu citei para os irmãos do meu cunhado, casado com minha irmã, que morreu. Brincou desde novo. Até que chegou o dia que Deus disse: o teu mal feito recairá sobre a tua cabeça. Eu tive outro cunhado que também aconteceu o mesmo com ele. Foi muito zombaria de Deus, até chegar o momento de que o teu mal feito recairá sobre a tua cabeça. E agora, irmãos, e para o povo de Deus? O que Deus tem? Deus é pego de surpresa? Deus não tem nada para defender o povo dele? Deus não é o herói da Hollywood, irmãos. Deus não opera segundo os homens pensam. Ele não chega lá para socorrer um dos filhos dele e evitando que ele morra. Às vezes ele faz isso, mas normalmente Deus deixa. Sabe por quê? Qual a razão? Porque a morte não atrapalha os planos de Deus. A morte não destrói os planos eternos de Deus. O amor pelo seu povo é um amor eterno. Então não tem poder nenhum, não tem nenhuma espada, não tem nenhum revólver que possa avançar contra o povo de Deus, irmãos. Jesus mesmo falou: não tenhas medo de quem mata o corpo, mas não pode matar a alma. E agora nós vamos olhar, irmãos, veja o versículo 17. Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Olha que coisa, irmãos. Deus está dizendo: eu dei chance, eu levei vocês, dei tudo o que vocês queriam, e agora tudo destruído. Acabarei com vocês. E está a prova até hoje. Olha Petra. Mas para o povo de Deus, o que ele tem? Ele diz: no monte Sião haverá livramento. Eu posso pegar isso aqui, queridos irmãos, e levar vocês para mostrar para vocês o que Deus tem. Parece que o povo de Deus aqui é massacrado, colocado debaixo dos pés, pisoteado, perseguido, humilhado. O mundo faz isso com o povo de Deus? Faz. Mas sabe que quanto mais o mundo está fazendo isso, mas Deus pega o seu povo e eleva esse povo à glória. Quando você vê um santo morrendo, quando você vê um santo parece definhado pelo sistema deste mundo aqui, é que Deus está pegando, a graça de Deus deixa para depois dar asas à alma, para voar, para alcançar as maravilhas eternas. Perdi aqui. Eu vou terminar então aqui, queridos irmãos. E eu quero terminar mostrando para os irmãos. Eu pedi a mensagem aqui. Muito bem. O que nós podemos fazer aqui, queridos irmãos? É mostrar para os irmãos que o Senhor é o Deus da vingança. Ele nunca falha. Você está sofrendo injustiça. Deus diz: deixa. Deixa. Chegará o tempo quando eu vou vingar. O Deus da vingança está ativo. O braço dele não ficou fraco. A espada dele está bem do lado esquerdo dele, para ele puxar a qualquer momento e empunhar. Agora eu termino esta mensagem
dizendo aos irmãos: olha, irmãos, que tempo de misericórdia. Quantos pecadores terríveis se humilharam. Olha Saulo enfrentando o Senhor, igual Saul, o rei, perseguindo Davi. E estava Saulo e encontrou Jesus Cristo, a face bendita desse pastor, para salvar Paulo. Salvar. Olha o Senhor, irmãos, na hora da morte, com aquele ladrão, olhando para ele com aquela face de amor. Não foi o dia de vingança, foi o dia de misericórdia. Foi. O Senhor não apunhalou com palavras aquele pobre moço. Ele clamou: lembra-te de mim. É assim que Deus lida com pecadores, com homens e mulheres aflitos, desesperados. Não estão querendo o mundo, não estão como Esaú à procura de prosperidade. Não, estão querendo salvação. E aí o Senhor, ele não vem com sua carga de vingança, ele não ergue o seu revólver para apontar, nem sua espada para enfiar no peito, não. Ele vem com a palavra de ternura: eu te amei. Esse é o Deus da Bíblia. Então nós estamos vendo aqui o que Deus fez com Jacó, o que Deus fez com Israel, como Deus elevou Israel para sempre, o povo salvo do Velho Testamento. Elevou, defendeu, lidou com os elementos inimigos do povo dele, vingou de todos eles. E é assim que Deus faz conosco. Andemos, irmãos, tranquilos, confiantes neste mundo, sabedores que ninguém pode tocar em qualquer santo de Deus sem que ele dê permissão. E aqueles pecadores que se arrependem, ele chama à salvação eterna. Que ele aplique a sua palavra em nossos corações.